Olá! Na aula de hoje iremos aprender as funções máximo, mínimo, maior e menor. Nós temos aqui um balanço patrimonial hipotético de uma empresa, então eu gostaria de identificar qual seria a sua maior despesa, qual seria a sua menor despesa. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos usar a função máximo e a função mínimo. A função máximo nos retorna o maior valor dentro de uma lista de argumentos. A função mínimo, obviamente, nos retorna o menor valor dentro dessa lista de argumentos. Então vamos usar a função máximo. Eu digito igual máximo, abro parênteses, e ele traz a mesma estrutura que a função soma. Eu seleciono o intervalo, nesse caso eu quero as despesas do ativo, fecho parênteses. Então ele já me trouxe que o valor máximo dessa lista de argumentos é de 280 mil. O mínimo da mesma forma, igual mínimo, abro parênteses, vou na mesma lista, seleciono o intervalo, então a menor despesa identificada foi de 10 mil reais. A função máximo e a função mínimo, particularmente, eu considero bastante limitadas, porque eu só consigo identificar um valor máximo e um valor mínimo. Vamos agora analisar as funções maior e menor, que particularmente eu as considero mais amplas. Então vamos na função maior, igual maior, abro parênteses, ele traz uma estrutura diferenciada. Ela primeiro traz a seleção matriz, ou seja, o intervalo de dados que eu vou listar, e traz o K, que representa a posição que nós iremos buscar dentro deste intervalo. A matriz nada mais é que a lista que nós iremos buscar este número, que seria o maior dentro da própria lista. E a função K, ponto e vírgula, K, ela vai representar em qual posição nós vamos buscar este número. Vamos supor que eu queira o primeiro número maior desta lista. Digitei 1, fechei parênteses. Observem que, obviamente, ele trouxe o mesmo valor que a função máxima. Da mesma forma, a função menor. Abro parênteses, tem a mesma estrutura que a função maior. Selecionei o intervalo, ponto e vírgula 1, fechei parênteses. Mas o que diferencia o máximo do maior, o mínimo do menor? Eu posso fazer pesquisas mais detalhadas sobre números que não sejam necessariamente o maior ou o menor. Então vamos fazer aqui este exemplo. Então, hipoteticamente, qual seria a maior despesa? Eu digito maior e seleciono intervalo, ponto e vírgula 1, ou seja, eu quero o maior valor daquela lista. Perfeito. Mas agora eu quero o segundo maior valor, ou seja, eu quero identificar essas três maiores despesas. É neste argumento que particularmente eu gosto mais da função maior do que a função máximo. A função máximo, para mim, ela é limitada. A função maior, ela tem uma elasticidade mais interessante para as nossas necessidades diárias. Então, eu volto aqui na função maior descrita e vou travar as células B3 e B19, porque eu irei arrastá-las para baixo. Vou copiá-las. É claro que todos ficaram com os mesmos valores. Agora eu vou editar esta fórmula. Percebam que aqui em cima, no canto superior esquerdo, aqui na maior despesa, eu pedi que ele me trouxesse o primeiro elemento. Agora, na segunda maior despesa, eu quero que ele me traga o segundo maior elemento. E a terceira maior despesa, ele vai me trazer o terceiro menor elemento. Então, olha que interessante. Nós temos a maior despesa, 280, a segunda maior despesa, 201,60, e a terceira maior despesa, seguindo esta lógica. A estrutura da função menor é idêntica à função maior. Igual menor, abro parênteses, seleciono a matriz, ponto e vírgula 1,
fecho parênteses. Vou travar as células B3 e a célula B19. Vou copiar para baixo. E agora eu vou selecionar a segunda menor despesa e a terceira menor despesa. Por fim, eu gostaria que vocês identificassem que são funções bastante distintas, mas particularmente eu prefiro usar a função maior e a função menor, por ser mais elástica e permitir uma maior amplitude de pesquisa. Então assim, a gente conclui essa aula. Muito obrigado e até a próxima.